A própria felicidade, Fundamentos para a Constelação Familiar, volume 2, de Sophie Hellinger, Tagore Editora. Capítulo 4. As ordens do amor. 1. A primeira ordem fundamental do amor, o mesmo direito de pertencimento. A primeira e fundamental ordem do amor é: todos que pertencem ou um dia pertenceram à família têm o mesmo direito de pertencer a ela. Quando um membro é privado ou negado deste pertencimento, isto causa uma desordem com consequências abrangentes. Seguem alguns exemplos. O exemplo mais visível é quando um membro da família é assassinado. A forma mais difundida para isso é o aborto. Não importa que justificativas sejam dadas, o aborto tem consequências abrangentes na alma dos seus autores, principalmente na alma da mãe, e um impacto devastador sobre os irmãos vivos e, eventualmente, até sobre os filhos destes. 2. Outra forma de exclusão é quando um filho é doado ou dado à adoção, ou quando um filho de outro relacionamento é ocultado. O mesmo se aplica a filhos abortados às escondidas. 3. Quando um membro da família é excluído porque a família sente vergonha. Por exemplo, uma criança com uma grave deficiência ou um membro da família que se converteu a outra religião ou que cometeu alguma transgressão. 4. Também fazem parte da família os filhos esquecidos, que não são mencionados, incluindo natimortos, fetos perdidos em um aborto espontâneo e as crianças que já morreram no ventre da mãe. A questão que se coloca é: quais são as consequências quando é negado a um membro o pertencimento desta forma? Antes de responder a esta pergunta, é preciso responder a outra: quem pertence à família, cujos membros têm o direito ao pertencimento? Além dos parentes consanguíneos, outras pessoas também fazem parte. Eu as enumerarei a seguir. 1.1. Quem pertence à família? 1. Todos os filhos, mesmo os abortados, voluntária ou espontaneamente, natimortos, dados ou esquecidos. Os meios irmãos também são plenamente reconhecidos como membros da família. 2. Os pais e seus irmãos biológicos, incluindo os abortados, voluntária ou espontaneamente, dados, esquecidos ou perdidos. 3. Os parceiros anteriores dos pais. 4. Os avós, mas não seus irmãos, embora haja exceções. 5. Em casos excepcionais, são incluídos também os parceiros anteriores dos avós. 6. Todos cuja morte precoce ou perda trouxe algum benefício aos membros da família e quando, desta forma, eles contribuíram para a sobrevivência da família atual e de seus descendentes. 7. Quando algum membro da família for responsável pela morte de outros, as vítimas passam a pertencer à sua família. 8. Isto vale também ao contrário. Quando há, na família, vítimas de assassinos, estes assassinos também pertencem à família. 9. Quando a família teve alguma vantagem à custa de outra pessoa, a pessoa prejudicada também pertence à família. A constelação abaixo mostra as consequências que a ocultação de um assassinato tem na família. Esquizofrênico por amor ao assassino e à vítima. Um constelador veio a um seminário com a seguinte questão: meu cliente é um homem de 25 anos de idade. Desde que tinha 8 anos, ele dorme demais. Quando dorme, ele tem dificuldade em acordar novamente. Os pais do jovem o mandaram me procurar para fazer uma constelação. 2 semanas depois, ele foi diagnosticado como esquizofrênico e institucionalizado. Antes, ele dormia e não conseguia acordar. Agora ele não dorme mais. Eu não sei o que fazer com ele. Eu preciso de ajuda. Sophie Hellinger. Vamos configurar um representante para este homem. Quem gostaria? Um jovem levanta a mão e vai até o palco. Sophie Hellinger lhe dizem em que direção ele deve olhar. Sophie Hellinger. Precisamos de uma mulher. Uma mulher levanta a mão e vai até o palco. Sophie Hellinger. Fique frente a frente com o rapaz. Você é a mãe dele. Para o representante do homem, diga à sua mãe: eu faço tudo por você. A mulher move a cabeça inquieta. Sophie Hellinger. Queremos dizer algo a respeito da esquizofrenia. A esquizofrenia é um problema familiar
Isso significa que todos na família são atingidos, mas quando um membro mostra que é esquizofrênico, todos os outros ficam aliviados. Por isso, toda a família se opõe a que o esquizofrênico seja ajudado. Agora vamos falar sobre as origens da esquizofrenia. Bert Sophie Henninger para o constelador. Depois, você também poderá ajudá-lo de uma maneira boa. Nós o temos nos nossos corações. Sempre que há esquizofrenia, houve um assassinato na família. Frequentemente, ele é velado ou minimizado. Dentro da família, uma pessoa matou alguém. O esquizofrênico está conectado a ambos com amor, ao assassino e à vítima. Por isso, colocamos aqui um representante para o assassino e outro para a vítima. Veremos qual é a intensidade da ligação entre o esquizofrênico e sua mãe. Bert e Sophie Henninger escolhem um homem e uma mulher e pedem para que venham ao palco. A mulher fica à esquerda deste homem. Bert Sophie Henninger para o homem: você é o assassino. E para a mulher: você é a vítima dele. A mulher está muito inquieta. Bert Sophie Henninger para o representante do esquizofrênico: agora você vai se aproximar deles lentamente e abraçá-los. O representante do esquizofrênico vai primeiro em direção ao homem. Eles se abraçam profundamente. Em seguida, ele abraça ambos, ao mesmo tempo, o homem e a mulher de forma profunda. Depois de soltá-los, Bert e Sophie Henninger pedem que se afaste deles e vá sozinho para a frente. A representante da mãe se dirige aos dois representantes, o do assassino e o da vítima, e cai ao chão diante deles. Bert e Sophie Henninger pedem que levante e deixe o palco. Eles se dirigem ao representante do esquizofrênico e o perguntam: como você está? O representante do esquizofrênico: ficou um pouco melhor. Bert e Sophie Henninger o conduzem para um pouco mais longe e lhe perguntam: como está agora? O representante do esquizofrênico: melhorou ainda mais. Bert e Sophie Henninger o conduzem até a borda do palco. E agora? O representante do esquizofrênico: muito melhor. Bert e Sophie Henninger: agora você está livre. O representante do esquizofrênico ri feliz. Sophie e Bert para ele: agora você pode descer lentamente do palco e ficar parado lá embaixo. Outra representante da mãe do cliente está diante dos representantes do assassino e da vítima, que estão abraçados. Ela aponta para eles e recua um passo. Bert e Sophie Henninger: vemos que a mãe é esquizofrênica. A mãe bate em um deles e recua. Bert e Sophie Henninger: ela agora vai até seu filho. Bert Henninger para o grupo: podemos observar que nas famílias em que há esquizofrenia, todos têm medo de se tornarem esquizofrênicos. Por isso, ficam aliviados quando um membro da família fica esquizofrênico e se opõe a que alguém lhe ajude. Isso também se aplica às clínicas. Muitos dos médicos nessas clínicas vêm de famílias em que havia esquizofrenia. Até agora, todas as clínicas de tratamento de esquizofrenia se recusaram a nos convidar. Elas têm medo que ajudemos alguém. Bert e Sophie Henninger para o constelador que trouxe o caso: com o que você viu aqui, você sabe como ajudar o rapaz. Para o grupo: nunca trabalhamos com o próprio esquizofrênico. Sempre trabalhamos com sua mãe. Assim, ele é curado. Uma pequena explicação aqui, né? Nós estamos falando das ordens do amor. A primeira é o mesmo direito de pertencimento. E aqui o importante prestar atenção é que todos que pertencem ou que pertenceram têm o mesmo direito. E as consequências da exclusão são enormes, mas primeiro eu preciso entender o que significa excluir. Excluir pode ser um assassinato, no caso um aborto, por exemplo, um aborto é um assassinato, um outro tipo de assassinato, um filho é doado, ou um filho é ocultado, ou uma pessoa, a gente tem vergonha dessa pessoa dentro da família, ou existe algum filho que é esquecido, um feto que é perdido, ou as crianças que morreram no ventre da mãe. Mas eu também posso excluir uma pessoa de diversas maneiras. Eu posso excluir uma pessoa falando mal dela, por exemplo. Posso excluir uma pessoa mentindo sobre alguma coisa que aconteceu. Então, existem várias maneiras de fazer uma violação dessa primeira ordem do pertencimento.
e as consequências são sempre enormes. Mas também, para poder entender o que é a exclusão, eu preciso entender quem são as pessoas que pertencem à família. Todos os filhos, mesmo os abortados, martimotos, dados, esquecidos, e muito importante, os meio-irmãos. Porque para um irmão, pouco importa, ele não é meio. Um irmão é sempre um irmão inteiro. Não existe meio. A gente que fala meio-irmão, mas é um irmão, né? O pai e seus irmãos biológicos, incluindo os abortados, ou seja, os pais e os tios e tias, os parceiros anteriores dos pais, os avós, aqui apenas em caso excepcional, os irmãos dos avós, e assim também, em caso excepcional, parceiros anteriores dos avós. E aí depois os nossos laços existenciais, todos que fizeram algum tipo de benefício para a família, que trouxeram algum tipo de benefício, todos a quem a família gerou algum tipo de dano. Os assassinos e as vítimas, né? Depois aí um grande descobrimento do Bert Hellinger, que foi a dinâmica que está por trás da esquizofrenia, no caso a principal delas é a dinâmica de um assassinato intrafamiliar e a compreensão de que a esquizofrenia não é uma doença, mas é uma condição que experimenta toda a família, né? E que sempre que há um esquizofrênico, ou pelo menos muitas vezes, toda a família é esquizofrênica e existe uma recusa de que esse esquizofrênico seja tratado, porque, na verdade, se ele for tratado, outra pessoa pode assumir essa condição, né? Esse é um assassinato que aconteceu na família de maneira velada ou então que é minimizado. Outra coisa aqui fundamental. A última frase, vocês, por favor, marquem no livro. Nunca trabalhamos com o próprio esquizofrênico, sempre trabalhamos com sua mãe. Ok? Então, isso aqui foi um desenvolvimento do trabalho do Bert Hellinger. Eu já vi outros consteladores que às vezes fazem com o paciente esquizofrênico alguma intervenção mais simples, ou um movimento, ou um trabalho com imagens internas, ou com objetos. Mas aqui o mais essencial é entender que existem casos onde o ideal não é trabalhar com o próprio cliente. E essa aqui é uma das exceções. Ok? Vamos lá para consequências da exclusão. 1.2 As consequências da exclusão. Sempre que um membro da família é excluído, surge um movimento irresistível dentro da família para trazer o membro afastado ou esquecido de volta e lhe conceder o lugar que lhe cabe. Até que isto aconteça, ele será representado por outro membro da família. A pessoa excluída e muitas vezes já falecida toma posse deste membro da família sem que este o perceba e mesmo que não a tenha conhecido ou nada saiba a seu respeito. Desta forma, ela manifesta sua presença na família. O membro que a representa também se sente como ela, excluído. O representante assume os sentimentos e sintomas deste membro e, por fim, até seu destino, comportando-se como a pessoa representada se comportava. É o que se chama emaranhamento. Isso acontece, por exemplo, quando um antigo companheiro dos pais é representado por um dos filhos do relacionamento posterior, ou quando um membro da família se torna vítima de um assassino fora da família, e este não é devidamente reconhecido como pertencente. Neste caso, ele é representado por membros descendentes da família. O representante sente em si uma energia assassina, embora não soubesse ou saiba nada a respeito do assassino. Vale salientar que o membro da família que representa um excluído não é responsável por esta exclusão. Novo. Há uns 20 anos, o acontecido somente teria efeito na segunda geração. O que observamos nas constelações hoje é que a repetição já acontece com toda a precisão na geração seguinte. Fica claro que é outra força que escolhe alguém para além daquilo que comumente entendemos por culpa e inocência, ou por bem e mal. O emaranhamento atua de forma impessoal e transgeracional. Ele vê apenas o todo e busca restabelecer a ordem na família por meio do pertencimento, ou seja, unir o que foi separado.
Na constelação familiar, a dinâmica do emaranhamento vem à tona. Ela pode ser revogada quando o membro excluído é trazido de volta à família e então pode e deve ocupar seu devido lugar. Exemplo: a constelação abaixo mostra como uma criança abortada pode afetar seu irmão vivo. Saudades da irmã gêmea. Beth Sophie Hellinger: o que podemos fazer por você? Ângela: meus pais abortaram minha irmã gêmea. A saudade dela não me deixa e tampouco o luto por ela. Beth Sophie Hellinger: em que mês foi isso? Ângela: por volta do 5º. Beth Sophie Hellinger: foi por indicação médica? Ângela: não. Beth Sophie Hellinger: como os pais explicaram isto? Ângela: eles decidiram que não queriam ter mais filhos. Beth Sophie Hellinger: mas eles quiseram ter? Ângela: não. Também não. Eles não sabiam que estavam esperando os gêmeos. Beth Sophie Hellinger: então somente atingiu a sua irmã? Ângela: sim. Beth Sophie Hellinger: vamos configurar seu pai, sua mãe e você. Beth Sophie Hellinger para Ângela: e agora configure sua irmã gêmea. Beth Sophie Hellinger: como está a mãe? Mãe: é sufocante ficar aqui, nesta proximidade. Eu mal me atrevo a olhar para meu marido. É como... eu só consigo olhar rapidamente, de relance, e depois desvio o olhar. Beth Sophie Hellinger: como está o pai? Pai: é muito difícil desde o início. Não consigo encarar ninguém de frente. Ela também não. Eu só quero sair daqui. Beth Sophie Hellinger para a representante de Ângela: como você está? Terceira filha: eu me sinto muda e rígida, como se eu não existisse. Quando ela veio, tudo mudou. Beth Sophie Hellinger para a irmã gêmea abortada: e com você? Segunda filha falecida: algo está me puxando para frente, para longe. Beth Sophie Hellinger fazem com que a irmã gêmea abortada se deite de costas no chão, ao centro, e pedem que os pais se deitem à sua esquerda e direita e olhem para ela. A representante de Ângela se vira para poder ver tudo. Beth Sophie Hellinger, depois de um tempo, para o pai: como você está? Pai: eu sinto um enorme anseio por paz. Eu gostaria de poder fechar os olhos e não ter mais que abri-los. Beth Sophie Hellinger: faça isto. Para a mãe: e você? Mãe: um anseio enorme de estar lá onde ela está. É uma conexão muito calorosa. Beth Sophie Hellinger: se aproxime mais dela, ainda mais perto. Para a irmã gêmea abortada: o que acontece com você? Segunda filha falecida: estou em paz e no coração sinto uma conexão com minha irmã. Beth Sophie Hellinger para a representante de Ângela: como você está agora? Terceira filha: estou triste e estou com muitas saudades da minha mãe. Eu gostaria de me deitar ao lado dela. Beth Sophie Hellinger: aproxime-se mais. Olhe para todos. Olhe primeiro para a irmã. Diga: eu ainda fico um pouco aqui. Terceira filha: eu ainda fico um pouco aqui. Beth Sophie Hellinger: eu só irei mais tarde. Terceira filha: eu só irei mais tarde. Beth Sophie Hellinger: e agora, como está para a irmã? Segunda filha falecida: está bem assim, muito melhor. Beth Sophie Hellinger: diga à mãe: eu deixo você com minha irmã. Terceira filha: eu deixo você com minha irmã. Beth Sophie Hellinger: eu me retiro. Terceira filha: eu me retiro. Beth Sophie Hellinger: diga também ao pai: eu deixo você com minha irmã e me retiro. Terceira filha: eu deixo você com minha irmã e me retiro. Beth Sophie Hellinger: e agora, como ficou para o pai? Pai: está bom, eu fico bem aqui. Beth Sophie Hellinger: e para a mãe? Mãe: sou grata pela filha ter dito isto. Meu lugar é aqui. Beth Sophie Hellinger para a representante de Ângela: agora retire-se, vire-se e olhe para a vida. Todas as pessoas que estão aqui são a vida. Terceira filha: eu sinto a vida entrando lentamente em mim, mas é muito lento. Beth Sophie Hellinger escolhe 2 representantes para as 2 avós e as posicionam atrás da representante de Ângela. Beth Sophie Hellinger para a representante de Ângela: e agora? Terceira filha: é algo agradável que acontece. Eu
Posso me levantar de novo. Bert Sophie Hellinger para Angela. A criança não está só. Ainda há outros. Talvez muitos outros. Angela. Nunca conheci a mãe da minha mãe. Ela já havia morrido. Da outra avó, eu pessoalmente nunca senti afeto ou amor. Bert Sophie Hellinger. Mas agora você pode dar uma chance a ela. Angela. Estou vendo. Bert Sophie Hellinger. Você ainda tem irmãos? Angela. 3 irmãos. Bert Sophie Hellinger. Vamos configurá-los também. São mais velhos ou mais novos? Angela. Um é mais velho e os outros 2 são mais novos. Bert Sophie Hellinger. Está bem. Vamos escolher por você e agora você se posicione em seu lugar. Bert Sophie Hellinger. Quando Angela toma seu lugar para a sua representante. Como você ficou quando as avós se juntaram? Terceira filha. Tive uma sensação de plenitude, poder e força. Bert Sophie Hellinger para Angela. Olhe à sua volta. Angela olha para todos e está muito comovida. Bert Sophie Hellinger. Diga a eles, eu fico aqui com vocês. Angela para os irmãos. Eu fico aqui com vocês. Bert Sophie Hellinger. Olhe para eles enquanto você diz. Angela, eu fico aqui. Bert Sophie Hellinger. Para as avós também. Angela, eu fico aqui. Bert Sophie Hellinger. Olhe lá para sua irmã e diga a ela, eu fico aqui com eles. Angela, muito emocionada. Eu fico aqui com eles. Bert Sophie Hellinger. Mais tarde eu vou também. Angela, mais tarde eu vou também. Bert Sophie Hellinger. Vá até ela e a abrace. Ela vai até sua irmã gêmea que está deitada. Elas se abraçam profundamente. Bert Sophie Hellinger depois de um tempo. Levante-se e volte para o seu lugar. Bert Sophie Hellinger. Como você está agora? Angela. Estou tão aliviada. Bert Sophie Hellinger. Agradecemos a todos. Para o grupo. Nesta constelação, podemos ver que, para os pais, não havia alternativa a não ser se deitarem ao lado da filha morta. Não há mais nada dentro da vida. Depois de uma coisa assim, não há mais nada dentro. Por isto, só procuramos uma boa solução para a filha. Para Angela. Você recebeu a bênção da sua irmã. Neste grupo está um homem que também tinha um irmão gêmeo que morreu no parto. Durante a constelação, o irmão gêmeo disse, eu tenho um único desejo, estar presente para o meu irmão vivo. Gêmeos se sentem assim. Você também consegue tomar isso da sua irmã? Angela, sim, com prazer. Parar quando a energia diminui. Pergunta de um participante do seminário. Quando vocês encerram uma constelação? Bert Sophie Hellinger. Existe um movimento que é orientado para a solução e não para o problema. Na constelação familiar, trabalhamos sempre em direção à solução, e se procura tanto tempo por ela até encontrá-la. Este era o procedimento na constelação familiar clássica, que se aproximava da psicoterapia. Hoje é diferente, não procuramos por uma solução, mas deixamos que ela venha por meio dos movimentos da alma. Nós apenas colocamos algo em movimento e paramos ali. Nós entregamos os movimentos a uma outra força maior. Ela procura por nós e nós mantemos uma postura de devoção e humildade no processo. Sempre paramos no ponto em que a energia começa a diminuir, porque, então, o movimento pode continuar com força dentro do cliente. Ele mesmo procura e acha. Se houver uma continuação, se impede a solução. Se mais tarde é percebido que ainda há algo a ser trabalhado, porque ocorreu alguma coisa no meio tempo, é possível levantar a questão novamente. Esta contenção traz força para todos os envolvidos. Não é uma transferência de cima para baixo. O cliente e o constelador estão no mesmo nível. Assim, o cliente ganha força e, mais tarde, é capaz de agir. Agora vamos falar um pouco, né, sobre as consequências da exclusão. Então, foi a exclusão que conduziu Bert Hellinger à compreensão dos emaranhamentos, né? Porque quando ele descobriu o fenômeno das constelações familiares, foi por meio da compreensão de que o roteiro que antes Eric Berne, né, o fundador da análise transicional, percebia que nós
vivenciávamos na nossa vida não vinha apenas dos mandatos das nossas experiências com os nossos pais, mas sim, Bert Hellinger percebeu que esse emaranhamento vinha de outras pessoas da família, de outras gerações, e que, de um modo geral, haviam sido excluídas, né? Então, as consequências da exclusão, de um modo geral, a gente vê como a existência de um emaranhamento que faz com que o membro que representa essa pessoa se sinta como ela, que apresente os mesmos sintomas, que tenha o mesmo destino, que se comporte como a mesma pessoa, como essa outra pessoa. Então, isso são as características do emaranhamento. E a gente pode observar vários tipos de emaranhamento. Eu posso ter um emaranhamento com um pai, eu posso ter um emaranhamento com uma pessoa que eu nunca conheci, enfim, eu tenho vários tipos de emaranhamento. Aqui no caso a Sofia cita dois, né? Uma identificação com o antigo companheiro dos pais, ou então quando um assassino não é reconhecido e essa pessoa dentro da família se sente identificada com esse assassino. Uma coisa que ela diz aqui que é nova, que é muitas vezes um acontecimento trágico na família se percebia que nas constelações familiares ele pulava uma geração. E hoje em dia já se observa que não, que já na geração seguinte acontece um efeito de uma exclusão ou de algum outro tipo de evento grave que tenha acontecido no seio da família. Depois, eu gostaria de salientar para vocês o significado dessa frase. Eu fico aqui com vocês, mais tarde eu vou também. Então, a frase eu fico dentro das constelações familiares é eu fico na vida. Eu fico na vida. E mais tarde eu morro também, mais tarde eu vou também, tá? Outra coisa que eu queria falar especificamente sobre o caso dos irmãos gêmeos é que existe um amor muito grande de um irmão gêmeo. Eu me lembro da professora Angélica Oliveira dizendo que, inclusive, esse amor era tão forte que, às vezes, ele vinha antes do amor pela mãe, né? Ou seja, é aquela pessoa que foi gerada junto comigo, que é praticamente idêntica a mim. Então, isso é muito importante de observar quando existe um irmão gêmeo, aqui no caso, um irmão gêmeo que foi, entre aspas, abortado, né? Outra coisa importante, que aqui dentro da constelação familiar clássica, mas também acontece dentro dos movimentos da alma, nas novas constelações, e a pergunta é, quando vocês encerram uma constelação? Bom, primeiramente, a compreensão inicial era de que existia um movimento dentro de uma constelação que é orientado para a solução e não para o problema. Então, inicialmente, se trabalhava com a constelação familiar buscando uma solução. Hoje em dia, nós já não trabalhamos buscando uma solução, né? Então, o que a gente espera de uma constelação familiar? Que emerja algo à tona que coloque essa alma em um movimento que, em última instância, é um movimento de união daquilo que antes estava separado, né? Então, quando esse algo aparece e coloca a constelação nesse movimento, nós nos entregamos àquilo que aparece, a essa força maior que movimenta tudo isso, e encerramos a constelação nesse ponto ainda que a energia começa a diminuir, porque esse movimento vai prosseguir dentro do próprio cliente. Então, isso era o que eu gostaria de falar. A Daniela quer fazer uma pergunta, né? Sim. Boa noite a todos. Professora, podemos dizer que os abortos, por serem assassinatos, também podem produzir o efeito de esquizofrenia em algum membro do grupo. Também gostaria de saber a respeito das dinâmicas que podem estar atuando nos casos da bipolaridade. Muito boa sua pergunta, Daniela. Eu já ouvi a Sofia respondendo essa pergunta. Apesar dos abortos serem um assassinato, ou as mortes numa guerra serem assassinatos, não é essa dinâmica que gera a esquizofrenia, tá certo? É realmente um assassinato
de duas pessoas, não um aborto, duas pessoas que existem. Agora, sobre as dinâmicas da bipolaridade, nós temos duas situações. Uma que a bipolaridade ela pode ser uma primeira manifestação dessa mesma dinâmica que está por trás dentro da esquizofrenia. E eu também já vi um grande e querido professor que já faleceu, que era o organizador dos trabalhos do Hubert Sophie Hellinger na Espanha, Ramon Resino, que foi meu professor, dizendo que a bipolaridade se associa também a abusos sexuais que são reais ou assumidos de dentro do sistema. O que dizer das enxaquecas severas e contínuas em várias pessoas da família? Então, primeiro, nós nunca podemos falar sobre a dinâmica de uma enfermidade como se ela fosse uma receita de bolo, né? Nós sempre precisamos olhar caso a caso. Com relação à enxaqueca, eu já vi que por exemplo, a dificuldade de expressar o amor e a sexualidade, mas também já ouvi falar sobre a dificuldade de fazer uma reverência profunda à mãe. E a professora Ana Wagner até ensinou esse exercício de baixar a cabeça, encostando o queixo no peito, como sendo um exercício que cura a enxaqueca. Então, eu não saberia dizer uma dinâmica única para enxaqueca, da mesma maneira como eu acho que na bipolaridade, pelo menos duas eu conheço. Ok? Dois, a segunda ordem fundamental do amor, a ordem de precedência. Todos têm que ocupar seu lugar na família, aquele que cabe a ele e a ninguém mais. Esta ordem de precedência é uma ordem hierárquica. Há os que vêm primeiro e, por isso, têm maior precedência, e há os que vêm depois e que têm menor precedência. A ordem de precedência é determinada em função do tempo de pertencimento. Quem é membro da família há mais tempo tem precedência sobre os que vieram depois, ou seja, o casal vem antes dos pais, os pais vêm antes dos filhos, o primogênito vem antes do segundo filho, do terceiro, etc. O inverso somente se dá em sistemas fechados. Aqui, a família atual vem antes da família de origem. A nova família, por exemplo, por um segundo casamento, vem antes do primeiro casamento, mas somente quando há, pelo menos, um filho. Neste caso, observa-se somente a ordem de precedência entre os filhos. Por exemplo, em ordem de precedência, o primeiro e o segundo filho do primeiro casamento estão acima dos filhos do segundo matrimônio. O filho mais velho desta segunda relação ocupa, portanto, o terceiro lugar, sendo seguido pelos demais filhos nos lugares subsequentes. Muitas das dificuldades que crianças apresentam, agressividade, agitação ou outros comportamentos estranhos e até mesmo doenças, estão ligados ao fato de elas ocuparem o lugar errado. Outro exemplo, os hiperativos. Quando encontramos o lugar certo, eles se transformam. É claro que isto significa que os outros que fazem parte também têm que ser incluídos. Eu costumo dar um exercício através do qual é possível descobrir o próprio lugar na sequência de irmãos. Tentem sentir o lugar que foi dado a vocês, seja como primeiro, segundo, terceiro ou sexto filho. Internamente, vão para este lugar que foi designado a vocês e percebam como se sentem neste lugar. Sintam, por exemplo, se vocês conseguem ficar firmes ou se perdem o equilíbrio. Se vocês não conseguirem ficar firmes neste lugar, tentem imaginar como seria estar em outra posição, e quem e quantos estariam à sua frente, e quem e quantos viriam depois. Certa vez, depois deste exercício em um curso, uma mulher relatou que ela pensava ser a terceira de 5 filhos. Com o exercício, ela descobriu que ela era a quinta de 9. Ela não tinha tido nenhuma noção a respeito. Pouco tempo depois, a mãe contou a ela que perdeu filhos.
A última perda foi especialmente traumática. A mãe segurou o feto na mão e ficou na dúvida se deveria jogá-lo no vaso ou enterrá-lo. A mulher confirmou que ela era, de fato, a quinta de 9. Desde então, ela sentia especialmente sua própria força. No entanto, existem muitos problemas para parceiros que vêm depois. Por exemplo, o caso do homem que é casado, se separa e acusa a mulher de não ter sido a mulher certa. Podemos esquecer todas essas desculpas. Ele casa novamente e tem filhos com a segunda mulher. Esta se sente melhor do que sua predecessora porque, na sua consciência, ela se vê como a mulher certa, mas, pela ordem, ela é a segunda ou a quinta. Isso também existe. Com a segunda mulher, esse homem tem uma filha que ele ama profundamente, mas que inexplicavelmente sempre sente raiva dele. Apesar do seu grande amor, ele não consegue mudar isto. O que aconteceu? A filha representa a ex-mulher, tem os sentimentos dela e se sente excluída. Este emaranhamento pode ser observado em muitas constelações. É claro que o mesmo também se aplica a companheiros masculinos anteriores. Qual é a solução? A segunda mulher precisa reconhecer a ex-mulher como a primeira. Cada pessoa tem um lugar que cabe unicamente a ela dentro da família. Ninguém pode ou deve negar o direito ao seu lugar, por exemplo, elevando-se acima dela ou expulsando-a do seu lugar. Tal violação da ordem de precedência tem consequências terríveis para aquele que a comete. Elas determinam sobre seu sucesso ou fracasso e muitas vezes até sobre sua vida ou morte. Na constelação familiar, esta violação da ordem de precedência é trazida à tona e, assim, a ordem é restabelecida, criando a condição espiritual necessária para uma vida bem-sucedida. No entanto, a aplicação desta ordem precisa ser assumida pelo próprio cliente. Uma constelação não substitui a própria ação. 2.1. As consequências da violação da ordem de precedência. A violação da ordem de precedência é punida, em última consequência, com a pena de morte, em um sentido mais abrangente, embora as pessoas geralmente a cometam sem saber ou por amor. Por exemplo, quando uma criança percebe no seu íntimo que o pai ou a mãe se sente atraído ou atraída pela morte. Ela, em sua alma, diz à pessoa em questão, frequentemente à mãe, antes eu do que você. Isto pode significar, antes adoeço eu do que você. Antes morro eu do que você. Antes pago eu por uma transgressão do que você. Antes assumo eu sua culpa do que você. Antes desapareço eu do que você. Antes eu me mato do que você. No entanto, na ordem de precedência, o filho é subordinado aos pais. Se ele deseja assumir o destino deles, ele se eleva sobre os pais como se pudesse decidir sobre a vida e a morte. Por meio das frases internas, o filho se coloca em primeiro lugar. Este processo é absolutamente inconsciente, porque ele se eleva com um amor que está disposto a sacrificar a própria vida pelos pais. No entanto, esse amor, que nas ordens do amor é uma presunção, leva o filho à morte sem que consiga assumir ou desviar o destino do outro. Segue aqui uma constelação como exemplo. Suicídio como representação. Bert Sophie Henninger. O que acontece com você? Andrea. Tenho ataques de medo e pânico, crises de depressão e câncer. Minha filha já passou por algumas tentativas de suicídio. O primeiro marido da minha mãe teve que se matar porque era nazista. Bert Sophie Henninger. Quem o obrigou a isso? Andrea. A política. Foi sua morte voluntária. Ele deveria ser fuzilado, mas também poderia se matar se quisesse. Bert Sophie Henninger. Que crime ele cometeu? Andrea. Isto eu não sei. Bert Sophie Henninger. E o que houve com sua mãe? Andrea. Ela foi casada com esse homem e teve um filho. Este veio morar conosco, ou seja, veio morar junto no casamento com meu pai. Ele não era muito respeitado, era deixado de lado. A mãe também permitiu que o pai a humilhasse e batesse. Bert Sophie Henninger. Vamos configurar duas pessoas, o primeiro marido da sua mãe e sua mãe. Posicione-os como sentir que deve.
Bertsoff e Henninger, como vocês podem ver, Andrea não posicionou os representantes com suficiente centramento. Nós vamos configurá-los. Bertsoff e Henninger, para a representante da mãe. Como está? Mãe, ter as costas à minha frente é estranho. Bertsoff e Henninger, qual é a sensação? Mãe, não vejo o rosto, não vejo a pessoa. Bertsoff e Henninger para o primeiro marido. Como você se sente? Primeiro marido da mãe falecido. Antes era ameaçador, agora estou aliviado e de certa maneira me é indiferente. Bertsoff e Henninger escolhem uma representante para Andrea e a posicionam atrás da mãe. Bertsoff e Henninger para a representante de Andrea. Como está, mulher? Pá, muro, ela suspira. Eu não consigo ir para a frente. Bertsoff e Henninger, agora vamos tirar a mãe. Bertsoff e Henninger para a representante de Andrea. Como é isto? Mulher, já tenho mais espaço e ar. Bertsoff e Henninger para a representante de Andrea. Como é isto? Mulher, é próximo demais para mim. Bertsoff e Henninger a conduzem um passo para trás. Mulher, assim está melhor. Bertsoff e Henninger para a mãe. Como você se sente desde que sua filha está lá? Melhor ou pior? Mãe, eu me sinto melhor. Vejo minha filha. Bertsoff e Henninger para Andrea. Você entende o quadro? Andrea, não inteiramente, porque ele não é meu pai. Ele é o pai do meu irmão. Eu não entendo porque eu o quero seguir. Bertsoff e Henninger. Para que a mãe fique. Andrea, eu não consigo entender inteiramente que eu tenha a sensação de que eu, com minha doença, e minha filha, com seu suicídio, queiramos desaparecer. Bertsoff e Henninger escolhem uma representante para a filha de Andrea e a posicionam atrás do primeiro marido da sua avó. Eles posicionam a representante de Andrea ao lado de sua mãe. Bertsoff e Henninger para a representante de Andrea. Você está melhor ou pior? Mulher, muito melhor. Bertsoff e Henninger. Exatamente. Para Andrea. Esta é a situação. Para o grupo. A mãe certamente também tem culpa. Não só o marido. Ela se sente culpada pela morte e quer segui-lo na morte. Então sua filha diz, eu faço isso. A mãe sai e se sente melhor. Agora a filha vê o que a mãe quer fazer e diz, eu faço isso por você. Esta é a dinâmica. Para Andrea, deixamos assim. Para os representantes, obrigado, vocês podem se sentar. Bertsoff e Henninger depois de um tempo para o grupo. O que fizemos aqui foi ousado. Para Andrea. Como você se sente? Andrea. Isto me assusta, que minha filha queira fazer algo em meu lugar. Como posso solucionar isto? Bertsoff e Henninger. Vamos esperar um pouco. Vamos deixar isto agir primeiro. Então você pode voltar. Agora isso precisa agir dentro da sua alma. E informe-se até que ponto sua mãe esteve envolvida. A constelação familiar traz à tona que este amor está fadado ao fracasso. As ordens do amor não demandam que cada um carregue a carga do outro, mas que cada um carregue por conta própria o seu próprio destino e as consequências do seu comportamento sem impô-las aos outros. Mesmo assim, a mãe internamente, às vezes, diz ao filho, você por mim. É o que acontece quando a mãe está emaranhada de outra forma. O filho passa, por exemplo, a chamar a atenção na escola, a matar a aula ou a não estudar mais, já que não enxerga mais nenhum futuro para si mesmo. Pode até se recusar a ir para a escola. Resultado, as notas pioram cada vez mais. Ok. Então, vamos ficar por aqui. Apenas comentar o que foi escrito aqui com relação à ordem da precedência, né? Então, lembrando que a ordem da precedência também é chamada em alguns livros de ordem da hierarquia, mas que são palavras que têm significados diferentes. A precedência é uma palavra mais neutra, que vem falar da ordem do tempo, da precedência na ordem do tempo, e a hierarquia já envolve função, competência, responsabilidade, né? Numa determinada estrutura, seja familiar, mas principalmente profissional. Então, a ordem da precedência diz que todos necessitam ocupar o seu lugar na família, que aqueles que vêm antes têm
maior precedência e quem vem depois tem menor precedência. Essa ordem, ela é diferente quando acontece entre sistemas, né? Ou seja, a família atual, apesar da família de origem ter precedência, a família atual tem a prioridade, ou seja, tem uma maior precedência do que a família de origem, que então, no caso teria menor precedência. Por isso eu gosto de usar a palavra prioridade para determinar aonde que recai, entre aspas, a ênfase. Então, a precedência é a ordem do tempo, a hierarquia é uma ordem dentro de uma estrutura que tem a ver com outros fatores que não são apenas o tempo, mas tem a ver com a competência, com a responsabilidade, com o comprometimento, com o grupo. E a prioridade, ela vai recair em diferentes pessoas ou em diferentes sistemas. No caso da família de origem da família atual, recai na atual. No caso de uma primeira esposa, de uma segunda esposa ou uma esposa atual, recai na esposa atual. Mas se existem filhos, a prioridade do primeiro casamento, né? A prioridade vai para os filhos do primeiro casamento em relação aos do segundo casamento. Então, é como se a prioridade mostrasse aonde vai a ênfase que precisa ser dada, né? E são 3 conceitos e 3 palavras distintas: precedência, prioridade e hierarquia. Muitas das dificuldades que as crianças apresentam justamente vêm de ocuparem o lugar errado. E os hiperativos muitas vezes ocupam lugares de várias crianças, no caso de abortos, ou então também são crianças que não tiveram o limite, especialmente do pai. Então, quando essas crianças encontram o lugar certo, de um modo geral, elas se acalmam. A partir dos descobrimentos da Sophie Hedner acerca das gravidezes gemelares, né? Então, se revelou muitas vezes que o nosso lugar é outro, mesmo que não se saiba da existência desses irmãos. Então, aqui na página 41, ela propõe um exercício que eu sugiro que vocês marquem no livro de vocês, né? Então, acontecem problemas, por exemplo, como ela mostra aqui, de que a filha de um segundo casamento representa a parceira anterior, ou seja, a solução sempre vem do reconhecimento do meu lugar e do lugar do outro, nessa ordem de precedência. E, obviamente, depois do reconhecimento da ordem de precedência, também do meu lugar dentro da hierarquia, no caso de empresas. Então, aqui o que a Sophie fala, que é muito importante, e aqui está em letras garrafais na página 42, que a aplicação desta ordem precisa ser assumida pelo próprio cliente. Uma constelação não substitui a própria ação. E a outra questão é que é tão séria a violação da ordem da precedência que ela pode ser punida em última instância com a pena de morte. Ou seja, quando eu saio do meu lugar e vou assumir o lugar de uma outra pessoa diante do sistema. Então, alguém quer morrer e eu vou dizer antes eu do que você. Tá aí uma primeira dinâmica que eu gostaria que na página 42 vocês marcassem. A dinâmica do antes eu do que você, né? Então, na ordem de precedência, o filho é subordinado aos pais, mas se ele quer assumir alguma coisa pelos pais, ele vai se elevar em relação a esses pais, vai ficar sem pai, vai se sentir não visto na família, mas na verdade ele saiu do lugar dele e virou pai do pai ou mãe do pai, o que quer que seja, tá? Então, Beth Hellinger aqui dá um exemplo de uma constelação onde uma pessoa segue outra que se suicidou dentro do sistema. Lá na página 48, eu gostaria que vocês marcassem outras dinâmicas. Que eu faço isso por você, eu por você. É outra dinâmica. Antes eu morra do que você, né? Morra entre parênteses. Eu por você é uma outra dinâmica. E temos uma terceira dinâmica aqui, ó.
lá embaixo, no penúltimo parágrafo. Você por mim. Ou seja, quando inconscientemente uma mãe, por exemplo, diz para o filho, você por mim, ou seja, eu não aguento a minha culpa por ter feito um aborto, você carrega essa culpa por mim, e o filho passa, por exemplo, a chamar atenção na escola, matar aula, não estudar mais, né? Piorar as notas cada vez mais, porque ele assume, por amor, aquele peso da mamãe.